E é assim que eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Me pediram para falar sobre um assunto que é objeto das questões 386, 391, se não me engano, que é simpatias e antipatias terrenas. Eu gosto sempre de, quando vou falar do Livro dos Espíritos, contextualizar, ou seja, localizar essas questões que vão ser abordadas dentro, né, da estrutura do livro, até para ajudar a gente a entender um pouco melhor qual era a intenção, qual era o espírito de Kardec ao perguntar sobre esse tipo de coisa. E essas questões, o Livro dos Espíritos, como todo mundo sabe, tem 4 livros. E essas questões fazem parte do livro 2º. No livro 1º, Kardec indaga sobre Deus, a criação e a Trindade universal, para entender essa inteligência primeira e como tudo se cria. No livro 2, uma vez identificada a existência dos espíritos, Kardec vai em busca, justamente, o livro 2 se dedica a isso, sobre o mundo dos espíritos. Como esses espíritos se originam, como eles vivem, as diversas existências, né, da caminhada desse espírito, intercalados dessas existências entre períodos aqui encarnado e períodos no mundo espiritual. E essas questões fazem parte do capítulo onde ele analisa o retorno à vida, porque nessa multiplicidade de existências, ele faz algumas indagações sobre quando o espírito, depois de já ter vivido, volta ao mundo espiritual, e da mesma forma, nesse capítulo, dessas questões que nós vamos falar, ele indaga sobre quando ele, depois de já ter vivido essas vidas, ele se prepara para uma nova encarnação. E é nesse contexto que ele vai procurar informações sobre essa questão que a gente conhece bastante aqui, né? Quem nunca viveu as tais das simpatias e das antipatias? É muito próprio da nossa natureza, no nível espiritual, que nós ainda, nossa infantilidade espiritual, nós somos muito vulneráveis, e eu falo ainda porque a gente vai ver no decorrer do estudo que espíritos mais maduros, mais avançados não vivem, mas não são tão mais afeitos a essas simpatias, mas nós ainda somos. E quem de nós aqui nunca viveu, né? Aquele companheiro, aquela companheira que um dia a gente se bateu e de cara funcionou, né? É aquele bem-estar, é aquela identidade, e a conversa rola, e muitas vezes aquela é uma ligação que vai para o resto da vida, é aquela pessoa que, se eu estou triste, eu quero estar do lado dela, se eu estou alegre, eu também quero estar do lado dela, ela pensa como eu, enfim. E se dá aquele bem-estar. E o contrário, quem nunca se deparou também com aquela criatura que, no primeiro encontro, a gente já sente uma aflição, né? Já sente um nervoso e não adianta, e a gente às vezes até se policia, se culpa, tenta se vigiar, mas não rola. A coisa é diferente, a energia é disfuncional e muitas vezes são pessoas que a gente vai... E o grave dessas antipatias é que a gente às vezes tem que conviver com essa pessoa. São pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, ou da nossa família, ou do nosso trabalho. Essas simpatias e essas antipatias, como tudo na nossa vida, elas não ocorrem por acaso ou por obra da coincidência, né? Quase tudo, quando a gente retorna à vida corporal, quase tudo que a gente vivencia, os obstáculos, as pessoas, a família com quem a gente vai se interrelacionar, tudo isso é muito amorosamente, cuidadosamente planejado. Existem equipes no mundo espiritual só encarregadas de fazer isso, de modo que, ao retornar, a gente vivencie situações que facilitem, que ao máximo propiciem o quê? Qual é o grande objetivo da nossa nova encarnação? Aprender, crescer, evoluir. Então, tudo que vai aparecendo na nossa vida teve esse propósito. A gente é que às vezes não sabe aproveitar. E essas simpatias e essas antipatias não fogem a isso, né? Elas vêm para nos ensinar, para aprendermos com elas e crescermos com elas. Só que, para conviver bem com elas e podermos tirar delas aquilo que elas podem nos dar, a gente precisa entendê-las. Por que elas acontecem, como é que funciona essa química da simpatia e da antipatia. E aí, gente, eu pensei, mas não tem jeito. Eu preciso, para a gente entender direitinho eu preciso falar, e prometo que eu vou ser bem rápido,
a gente vai teorizar um pouquinho sobre fluido e magnetismo. Mas eu vou... Ui! Eu pareço uma italiana falando. E a gente tem que falar um pouquinho sobre fluidos e magnetismo. Fluidos, né? Até porque eu não sei exatamente qual é a homogeneidade de entendimento, de conhecimentos que vocês têm sobre essas duas coisas. Então, eu vou dar uma rápida... O que foi? Ah, saiu da orelha. Agora eu vou tentar ficar mais quietinho. É que aí eu não consigo falar, eu fico travada. Então, fluidos. O que são fluidos? Fluido é tudo que escoa, tudo que corre com facilidade. Nesse sentido, água é fluido, álcool é fluido, o nosso sangue é fluido, leite é fluido, né? Fluidos esses que a gente vê com facilidade, mede, são chamados ponderáveis, porque a gente quantifica esses fluidos. Existem outros que a gente não vê com tanta facilidade, mas que a gente sente claramente que são os gases. O oxigênio, o hidrogênio, o gás carbônico e toda essa tabeleira de gases que existem aí, que a gente não vê, mas basta nos colocar em um ambiente sem oxigênio que rapidamente o nosso organismo vai gritar e vai dizer que ali está faltando, nos dando a certeza e a garantia de que eles existem. Durante muito tempo, e em alguns segmentos mais ortodoxos da ciência, hoje são os fluidos que são considerados. Mas a doutrina espírita, com a revelação dos espíritos, vem nos falar de uma diversidade de outros fluidos que nós ainda conhecemos poucos, cujos nossos conceitos e os nossos parâmetros ainda têm muita dificuldade de explicar, de mensurar e de detalhar. Mas os espíritos vêm e nos mostram não só que eles existem, como nos mostram uma série de fenômenos que ocorrem por conta do funcionamento desses fluidos. E aí eles são inúmeros. Eu vou aqui me prender a falar de 2 deles. Vou falar do fluido cósmico universal, por quê? É o pai de todos os fluidos. É o fluido master da criação. Por quê? É a forma mais eterizada de fluido e a partir desse fluido, todo o resto é formado. A partir da modificação, e eu vou falar condensação, mas não é bem condensação, desse fluido original é que vão se formando os outros fluidos menos eterizados, mais até a formação dessa mesa, dessa TV e de tudo que nos cerca. Fluido é substância. Então, tudo que é fluídico é matéria, gente. Mesmo os fluidos mais etéreos são matéria. Não tem, e nosso espírito não tem nada na sua composição de fluídico. Nosso espírito é não material. A gente ainda não tem palavras nem conceito para dizer exatamente o que ele é, uma faísca, é uma energia, sabe? Mas não é fluido. Os fluidos são matéria, sim. E dessa matéria primordial se formam todos os outros, vários, e eu vou falar dentre esses dos fluidos chamados fluidos espirituais, que embora, eu já alertei antes, chamam espirituais, mas não tem nada de espírito. São fluidos chamados espirituais por quê? Nosso espírito, enquanto ser que sente, pensa, se emociona, ao pensar, sentir e se emocionar, gera vibrações, né? Vibrações compatíveis com esses sentimentos. Ele joga essas vibrações para o nosso perispírito, que tem fluidos. Esse perispírito informa ao nosso corpo e nós nos tornamos fonte radiadora dessas emanações. Essas emanações caem nestes fluidos, porque nós vivemos mergulhados numa sopa fluídica, né? Em volta de nós. Essas nossas vibrações caem nessa sopa e geram os tais fluidos que são chamados espirituais, porque se geraram dessas emanações. Evidentemente que a qualidade desse fluido espiritual que eu estou gerando é absolutamente compatível com a qualidade do pensamento, do sentimento que eu estou sentindo, né? Eu jogo ali no meu ambiente e lembra, eu falei lá atrás, fluido escoa. Então, estou produzindo uma emoção, estou gerando um fluido que corre e escoa com muita facilidade. Fluido, tá? Magnetismo. Magnetismo também a ciência conhece, aquela atração entre 2 minerais, aquela do imãzinho da nossa geladeira, o eletromagnetismo, que é aquele da agulha, né, da bússola, que indica para o polo norte do planeta. Esse é um chamado magnetismo mineral, que todos os cientistas aceitam e conhecem, mas muito antes do espiritismo, século 1700 é século XVIII, né? Século XVIII, segunda metade, já havia um grupo de estudiosos comandados por uma criatura chamada Mesmer, que já falava naquela época que existia, além desse magnetismo mineral, um outro,
que era o tal do magnetismo animal. Ou seja, todo ser pensante, né? Ou todo ser pensante é o quê? Todo espírito, né? Ele é capaz de produzir emanações que têm um magnetismo que, segundo eles, é muito semelhante, essa atração que os seres pensantes têm é muito semelhante a essa dos minerais. Esse estudo é antigo. Kardec, 30 anos antes de se dedicar ao estudo do espiritismo, já era um estudioso do magnetismo. Você vê como as coisas, né, vão se encaixando. Ele já era curiosíssimo sobre isso, já estudava, e quando ele começa a descobrir os fenômenos espíritas, ele vê que tudo no magnetismo tem a ver com o espiritismo. E ele, são palavras dele, ele coloca que são ciências irmãs que se complementam, que se completam. Uma não vive, uma não se explica uma sem a outra. Então, esse magnetismo significa dizer que essas emissões, aquelas que eu falei lá, elas são carregadas desse magnetismo que atrai outras. E os fluidos, onde elas estão sendo levadas, eles são regidos por uma lei fundamental, que chama-se Lei Fundamental dos Fluidos, que é a lei das afinidades. Ou seja, fluidos semelhantes se atraem, fluidos diferentes se repelem. Então, eu joguei a minha emoção, o meu pensamento, gerei um fluido, esse fluido sai depressinha e vai procurar os seus afins, vai procurar os seus iguais. Da mesma forma, quando ele encontra os seus diferentes, ele toma um choque. Gente, isso aí já é um primeiro alerta. Daí, toda a insistência, toda a insistência mesmo do plano espiritual em falarmos da vigilância dos nossos... Vejam só, a gente não falamos nada, só pensamos, jogamos no ambiente uma vibração, essa vibração corre, né, contamina ou alimenta essa sopa na qual nós estamos mergulhados, e daí a importância da gente vigiar esses pensamentos, essas emoções, para a gente saber que produto a gente está jogando na própria atmosfera que a gente está respirando, que está vivendo. E o pensamento, daí, entendendo isso, a gente vê por que Leon Denis também insiste tanto que o pensamento é criador, que o pensamento é criador, porque é com essas vibrações que a gente plasma esses fluidos e cria as coisas que estão em volta de nós. E o maior exemplo, mais lindo, mais sublime exemplo de que esse pensamento é criador é a criação divina. Qual foi o primeiro pensamento que surgiu, que criou tudo? O pensamento de Deus, a emanação divina. E essa emanação, ela é absolutamente inteligente, absolutamente perfeita, absolutamente misericordiosa. E é por isso que essa emanação gera essa natureza e essa criação tão perfeita. Porque ela é originária de um pensamento em todos os sentidos, em todos os aspectos perfeito. E está aí, né, essa criação tão bonita que a gente tem. Entendido isso, a gente já desconfia, já entende facilmente a questão das simpatias e das antipatias. Produzir um fluido parecido com o que o Cacândida produziu, nós vamos, né, ter toda uma facilidade. Produzir o fluido de natureza, porque o magnetismo vai me levar para o meu semelhante. E por que é importante, né? Qual é a importância? Tá bom, aprendi isso e daí? Qual é a importância disso? É porque, como eu disse, com essas simpatias e com essas, se a gente entender direitinho, souber trabalhar com elas e vivê-las adequadamente, elas têm muito a nos ensinar. Muito mesmo. Então, primeiro vamos ver as simpatias, né? Que são essas simpatias? Aquelas criaturas, né? É aquele irmão que a gente não passa um dia sem falar com ele. É aquele casal, marido e mulher, que parece que são um só, né? É aquelas famílias onde tem 10 irmãos, mas tem 2 que parecem almas complementares. Às vezes não é nem consanguíneo, é aquele amigo, né? Que a gente um dia encontrou e carrega aquela amizade para o resto da vida. Enfim, o que nós temos a viver e aprender com essas relações? Irmãos, essas relações são laboratórios perfeitos, maravilhosos, para nós exercitarmos a nossa capacidade de amar, o nosso aprendizado no amor. E fala assim, mas no aprendizado do amor porque a gente não sabe amar? Não. Ainda não sabemos amar.
né? O nosso amor, a gente está aí, está exercitando, está aprendendo, mas ainda temos no nosso nível um amar cheio de senões, cheio de negociações, cheio de trocas, né? Cheio de priorização do nosso próprio interesse, da nossa própria vontade. E esse jeito é abissalmente distante, mas abissalmente daquele amor que Jesus nos mostrou. Não tem nem como comparar. É coisa de natureza muito diferente. E eu vou dar só alguns exemplinhos para a gente perceber a diferença. Repare, Jesus, né? Imagina que eu estou aqui com o maior empenho, o maior carinho falando para vocês, mas chegou ali uma pessoa e disse: Ângela, sua mãe e seus irmãos estão lá embaixo. Não tenham dúvida que eu vou largar vocês aqui e vou disparar para ver o que aconteceu. Né? Jesus viveu situação semelhante. Jesus não perde a serenidade. Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Não porque ele não respeitasse ou não se preocupasse, mas para ele absolutamente não havia verdadeiramente nenhuma diferença entre sua mãe e seus irmãos e aqueles que ali naquele momento estavam precisando dele. Outro exemplo, Jesus, quando pede a Zaqueu e diz que vai à casa de Zaqueu para cear, isso não é uma coisa que todo mundo acha, porque era um homem de má vida. Não. Zaqueu, no dizer de Joana de Ângeles, é um símbolo psicanalítico muito expressivo. Porque Zaqueu era um homem de má vida, era aquele rejeitado por tudo e por todos, porque cobrava impostos, ainda se apropriava, né, de alguma coisa dos impostos. Então Zaqueu, no relato evangélico, ele representa, ele simboliza, ele reúne todos os nossos preconceitos, as nossas segregações, os nossos sentimentos de separação. E a gente não adianta, a gente não senta para ceiar com qualquer um, não. E Zaqueu, quando Jesus vai ceiar com ele, representa isso. Eu sento na mesa de qualquer um dos meus irmãos de caminhada, porque não existe ele, e a simbologia da ceia com Zaqueu é exatamente essa. A forma como Jesus vive o seu calvário, a sua crucificação, gente, sabe, sem uma palavra de revolta, olhando compassivamente para os seus algozes, ainda preocupado, rogando ao Pai que os perdoe. Quem de nós minimamente teria? Então, isso tudo são... nós vamos chegar lá, não precisa ninguém ficar triste. Então, isso tudo é para mostrar que nós ainda temos um caminho longo de exercício no amor. E essas ligações, essas simpatias, são um prato maravilhoso. Porque com esses irmãos que a gente tem essa ligação, a gente tem com eles muito maior tolerância, muito maior paciência, muito mais humildade, muito mais capacidade de abafar os nossos próprios interesses em benefício deles. Então, é nesse convívio com eles é que a gente vai exercitando essa forma que um dia nós vamos ter com todos os outros, com todos os nossos irmãos de caminhada. Daí a importância, né? E não adianta, meus irmãos, a gente querer achar que a gente vai crescer com outros caminhos, com outras cartilhas, com outras vias. A única forma de crescer em espírito é crescer em amor. É só e unicamente através do amor que a gente cresce, não tem outra saída. Esse livro que está sendo estudado aqui, chama-se Cura e Libertação, ele tem no início de cada capítulo umas frases, e ele, num dos capítulos, tem uma frase de um cara chamado Morris Schwartz, que é um professor ele já faleceu. É um espírito que habitou entre nós, mas realmente um espírito diferenciado, evoluidíssimo. Ele tinha aquela doença que o Steve Hawkins tem, aquela esclerose lateral amniotrófica, e ele vai paralisando os músculos, até que um dia paralisa o coração. Ele já desencarnou, mas ele era amado pelos seus alunos e era um espírito. E ele tem uma frase que ele coloca nesse livro, onde ele diz: quando nós falharmos no amor, nós teremos falhado em todo o resto. E essa frase é absolutamente verdadeira, porque reparem, até as nossas qualidades, até as nossas virtudes se esvaziam, se apequenam por conta, se não forem vividas com amor. A verdade, por exemplo, né, toda a sociedade precisa estar pautada em pilares de verdade. A verdade é fundamental. Mas, o que é a verdade sem amor? A verdade sem amor é um açoite. Se você precisa ser verdadeiro com alguém, mas você vai a esse embate sem estar carregado de amor, você não vai botar uma verdade para o outro, você vai dar-lhe uma chicotada, que muitas vezes ele não está preparado para receber, né? A caridade. O que é a caridade se não for genuinamente contaminada, impregnada pelo nosso amor? Não é absolutamente caridade. É troca negociada de interesses.
Ela só leva o carimbo de caridade se naquele ato a gente estiver colocando verdadeiramente o nosso amor. O que eu trabalho sem amor? O mesmo trabalho feito com amor e sem amor geram produtos absolutamente diferentes na sua qualidade, no seu valor, no seu resultado. A justiça, gente, a gente tem visto sucessivos exemplos. O que é a justiça sem amor? Não é justiça, é vingança. A gente cansa de ver pessoas clamando por justiça, mas você vê tanto rancor, tanta raiva dentro do coração, que essa pessoa não quer justiça para aquele irmão, ela quer vingança, quer que ele sinta a mesma dor que alguém sentiu. Então vejam, tudo, até nas melhores ações, nas ações do bem, é pessoa. Então só crescemos com amor. Que horas é que eu termino? Tá tempo. Existe um livro, para provar nessa coisa do amor, que eu tenho uma passagem que eu sou encantada. Em 1972, também não importa muito a data. Em 1972, um grupo de jovens jogadores de rugby saíram do Uruguai para ir jogar uma partida no Chile. Uma partida de rugby, num avião com 45 pessoas. Vocês devem conhecer essa história, né? Esse avião caiu na Cordilheira dos Andes. Caiu na queda, algumas pessoas morreram e esses sobreviventes passaram 69 dias no meio do gelo, né? Desses que sobreviveram, alguns durante os 69 morreram e 16 conseguiram, depois de 69 dias, ser resgatados. E vocês imaginem o que foi viver esses 69 dias. Depois de 8 dias, eles escutam pelo rádio que as buscas já haviam sido suspensas, porque eles foram dados como mortos, o desespero total, e vocês imaginam o que significou esses 69 dias sem água, sem alimento. Eles se alimentaram do corpo dos seus companheiros que haviam morrido. Da época, o assunto foi até muito debatido por conta da questão do canibalismo, mas eles não tinham outra alternativa para sobreviver. E uma dessas 16 criaturas que sobrevive escreve um livro, chama-se O Milagre nos Andes. Eu não sei se alguém já leu. Esse livro tem passagens muito bonitas, porque esta criatura tinha uma dessas ligações simpáticas com o pai. Ele e o pai eram almas absolutamente afins, se completavam, amigas, essas simpatias terrenas que devia vir de muitas e muitas vidas. E quando ele se vê diante da morte, a coisa que mais o assusta não é morrer, é saber que nunca mais ele vai poder abraçar e encontrar o seu pai, e a dor que o pai sentiria ao receber a notícia de que nunca mais poderia encontrá-lo. Isso faz com que ele queira a qualquer preço viver. E a cada dia que ele sente que ele vai esmorecer e falecer, ele lembra-se da possibilidade de abraçar o pai, e ele ganha novas forças e vai, até que um dia eles já estão, alguns já doentes, eles subalimentados. Existe uma montanha enorme assim na frente deles, e acho que já no desespero, no delírio, eles começam a desenvolver uma teoria de que atrás daquela montanha... Atrás daquela montanha tem algum sinal de vida. Uma pessoa que vai poder socorrê-los, mas só que escalar aquela montanha nas condições de saúde que eles estão, impossível, né? Mas ele vai. Ele vai, parece que com um outro, se sobe a montanha e, depois de um esforço sobre-humano, quando ele chega lá em cima, não tem absolutamente nada do outro lado. E aí, nessa hora... é a hora que ele fala essa frase, ele acha que não vai mais conseguir, novamente lembra-se do pai e diz, não, eu vou descer e vou continuar. E nessa hora ele diz, eu sempre achei que o contrário da morte era a vida, mas ali ele descobre que o contrário da morte é o amor. O que o faz vivo, o que faz lutar, não é nem a vontade só de estar vivo, mas é o amor que ele tem pelo pai, que o move, e ele se mantém vivo e ele se salva. E ele escreve esse livro. Então, e é absolutamente verdadeiro, porque sem amor, nós estamos mortos. Por isso ele diz que o contrário da morte não é a vida, é o amor. Eu acho essa passagem lindíssima, e é por isso que a gente não tem outro caminho. Se quer crescer, se quer aprender, se quer evoluir. É só e unicamente através do amor. Agora, para encerrar simpatias, cuidado. No nosso nível, como eu disse, né? Esse negócio de simpatia muito forte, ligação muito forte, pode criar umas armadilhas.
pode, ao invés de nos ajudar a crescer, pode nos escravizar. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Ligações simpáticas não são cárceres. São ligações que, como eu disse, a gente tem que viver, tem que crescer com elas, mas a vida está aí a cada dia nos dando 1015 oportunidades. E aí, para mostrar mesmo como isso é coisa nossa, de ainda infantis espiritualmente, as almas gêmeas são almas exatamente ligadas por essa simpatia. Nesse livro, Emmanuel é indagado sobre se é verdade essa história das almas gêmeas. Ele diz que é sim, que existem, que são almas que se buscam por toda a eternidade. Mas aí pergunta-se assim para ele: se todos os seres possuem a sua alma gêmea, qual é a alma gêmea de Jesus Cristo? E olhem o que ele responde: não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos, num paralelismo injustificável, porquanto em Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito. Então, sem essa de Jesus ter alma gêmea, porque não tem, né? Nele, em Jesus, cessaram os processos, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos compete atingir. Então, ainda é típico, como eu disse, do nosso nível e por conseguir, porque Jesus, todas as almas são gêmeas dele, né? E por conta disso, ó, olho vivo nessas ligações, porque elas podem nos acorrentar. Simpatias e antipatias, o mecanismo mais ou menos igual, né? Joguei meu fluido, bateu lá com o fluido antagônico dela, deu ruim, como diz o outro, né? Não rola tudo. Eu me sinto mal, eu não consigo entabular um diálogo e muitas vezes, como eu disse, aquele indivíduo eu tenho que conviver com ele todos os dias. Ou porque ele está na minha casa, porque ele está no meu trabalho, porque ele é meu vizinho, né? E aí, temos a aprender com isso? Muito, muito. Esses irmãos também são um prato cheio para o nosso aprendizado, porque com eles, né, a gente vai exercitar tolerância, paciência, né? Capacidade de, como diz Chico Xavier, botar água na boca e engolir 10.000 vezes muita coisa. E é importante, quando a gente se confrontar, né, com esse tipo de reação, com esse tipo de irmão que nos causa tanto, a gente tem uma tendência a achar que ele é que está com problema, né? Eu estou aqui bacana, eu vibro no bem, mas esse cara está com uma carga. Não é bem assim. Até porque existem ligações muito antipáticas de duas pessoas que não são mais. São simplesmente muito diferentes. Cada uma com suas qualidades e com seus defeitos. Então, esses irmãos também nos ajudam nisso. A dar uma meia trava, olhar e parar. Peraí, não. Eu estou no mesmo barco. Se eu estou no mesmo barco que ele, encarnei aqui, não sou melhor, não sou pior. Deve ter coisa aqui também que eu preciso trabalhar e preciso melhorar. E nesse sentido, nesse jogo de tentar, né, arredondar a relação com o outro, a gente forçosamente vai fazer um mergulhinho dentro de nós. Mergulhinho dentro de nós é autoconhecimento. Autoconhecimento é melhora interior. Então, gente, não vamos desprezar, não vamos abandonar, porque muitas vezes esses irmãos, como eu disse, eles são às vezes até mais evoluídos, são melhores do que nós, melhores no plano da maturidade espiritual. E a gente simplesmente rejeita, se nega, não quer saber. Vira as costas e diz: com esse daí eu não lido, com esse aí eu não... E, no entanto, estamos perdendo ali oportunidades benditas, oportunidades abençoadas de... E outra coisa também. Esse negócio de simpatia é cheio de armadilha, cheio de armadilha. Às vezes, essa rejeição, às vezes não é só diferença fluídica, não. É muito comum também, no nosso estágio ainda mais infantil, o outro irmão traz dentro de si alguma coisa que nós temos e nós não gostamos, ele né? Ele não está sabendo, mas ele nos mostra, e aquilo nos causa um pavor. Aquilo nos causa um pavor. Por quê? Ele está me mostrando um comportamento, ou um valor, ou um sentimento que eu sei que eu tenho muita dificuldade de aceitar que eu tenho,
E aí eu jogo em cima dele, ó, não quero olhar, porque ele vai me maltratar nesse sentido, né? De me confrontar, de me olhar no espelho, porque a coisa mais difícil para um ser humano é isso, é se olhar no espelho e se confrontar, mas eu tenho essa pequenez, isso é pequeneza mesmo. E eu preciso lutar, eu preciso vencer. Então, esses irmãos, nesse sentido, são benditos. Um outro alerta que nesse livro também Emmanuel dá, e assim como o conceito de almas gêmeas é um conceito verdadeiro, existe sim, existe um outro que é almas, eu esqueci o nome agora, que são como se fossem almas que se complementam. Um é a metade do outro. Isso é furada, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe meio espírito. Só existe espírito inteiro. E além do mais, fere aquilo que eu falei. Se eu só tenho uma metade, eu não vivo sem a outra metade. Como é que funciona? São almas, tem um nomezinho, eu esqueci agora, desculpem. Mas tem um nome, almas irmãs, metades irmãs, lembrei. Tal das fala-se muito nessas metades, até com certo glamour, né? O pessoal tenta glamourizar, sem essa. Sem essa de metades irmãs, porque ninguém é metade. Nós somos únicos, ímpares, inteiros e mais. Nosso crescimento, nossa evolução também é fruto do desapego, né? Quanto mais a gente aprender a viver qualquer tipo de perda. E se eu tenho uma metade, como é que perde a metade? Então, alma gêmea não é metades irmãs, um existe, outro não existe. Acho que está se acabando meu tempo. Gente, vou fazer... 15, 10, Todas essas informações, né, que essa doutrina, eu digo bendita, e quando eu digo bendita, acreditem, não é de achar mais superior, até porque eu vim de uma família absolutamente católica. Católica até o último fio de cabelo. Eu estudei em colégio de freira, meu irmão ficou 300 anos no colégio de padre, eu tenho um primo seminarista, minha mãe, se eu não fosse a missa, eu tinha a sensação que no dia seguinte um raio ia cair na minha cabeça, um negócio assim. Mas eu aceitava, cumpria aquilo tudo, mas eu nunca entendi muito bem, até criança mesmo, o significado da religião. Eu dizia, meu Deus, mas isso não é para me ligar a Deus, não é para me levar, mas eu preciso disso, preciso desse padre, dessa igreja. Eu posso ficar aqui, né, e fazer porque era isso que a religião era isso, era adoração, salvação. E eu fui sendo empurrada, e conforme você vai ficando mais velha, você vai, né, se afastando. Mas eu sempre achei que existia algo entre o céu e a terra, além desse nosso mundinho. E quando eu fui buscar, foi quando eu encontrei, né? E aí, nesse momento aí que eu estava buscando, eu fui de tudo. Eu fui Rosa Cruz, eu fiz o Diaba 4. E aí, quando eu contatei e comecei a participar de um grupo que fazia estudos espíritas, eu descobri ali o verdadeiro sentido da religião. Eu descobri, porque eu dizia, por que eu tenho que ter religião? Eu posso ser bacana sem ter religião, né? Posso ser uma pessoa absolutamente do bem, sem ter, que até hoje eu escuto muito isso dos meus anjos, mas ali eu descobri que o grande propósito da religião não era só me ligar a Deus, como o nome, religar, aquele negócio de religar. Não. O maior, mais sublime, mais lindo objetivo da religião era me transformar numa pessoa melhor. E eu sabia que eu era cheia de defeitinho. E aí eu descobri quão bela, quão importante, né, quão rico é o aprendizado religioso. Porque ele tem como propósito isso, só isso e nada mais do que isso. Me transformar numa criatura melhor, numa criatura mais fraterna, mais humilde, menos egoísta. E eu, Ângela, encontrei isso na doutrina espírita. Quem encontrar isso no catolicismo, que seja católico. Mas eu nunca tinha visto nenhuma religião, pelo menos nunca tinha me dito, que era esse o propósito. De eu tentar ir à igreja, de eu tentar contatar Deus. E esse, para mim, é o propósito mais sublime, mais lindo de qualquer que seja. Por isso que eu não acho que, para mim, a religião, a doutrina espírita é maravilhosa, mas pode ser que para outro não seja. Mas para mim foi nesse sentido. Foi com ela que eu fiquei menos piorzinha. Com certeza. Com certeza foi. E hoje, a doutrina espírita, gente, ela dá uma guinada
no pensamento religioso, que é absolutamente visceral, importante, e quando a gente entende essa guinada, a gente muda a vida da gente, a gente muda o direcionamento da nossa existência, a gente muda a nossa conduta. Que guinada foi essa? Ela troca a vida inteira, todas as religiões tradicionalmente sempre buscaram o quê? A salvação. E era isso que tinha que salvar a sua alma, né? Nem que seja no último momento da morte, quando o padre vem lá dar a extrema-unção para salvar. E um dia ia ter um Deus, juiz, separar os salvos dos não salvos, né? E aquela história toda que a gente conhece. E essa era a grande busca religiosa, agir, trabalhar, rezar e ter uma conduta que garantisse a salvação da sua alma. A doutrina espírita abandona um pouco essa questão da salvação e troca esse conceito pelo conceito de evolução. A grande busca, a grande meta não é mais se salvar. A grande meta é crescer, evoluir para buscar a sua perfeição como espírito, porque foi para isso que você foi criado. E quando a gente entende essa troca é tão linda porque, de um lado, ela nos consola, porque eu morria de medo desse julgamento. Que lado eu vou ficar, pelo amor de Deus? Ela tira de cima da gente, ela dá esse consolo, esse alívio, porque todos vão ser salvos, nenhuma ovelha há de se perder. Basta que façam o caminho da sua evolução. E é lindo a gente pensar que hoje, aquele irmão que está lá mergulhado na mais negra das trevas, esse irmão um dia vai estar puro, brilhando com a sua luz, brilhando, habitando ao lado de Deus. É muito lindo, gente, a gente pensar e saber e confiar nisso, né? Essa mudança, trocar a busca de salvação pela busca de evolução, é a chancela, é o carimbo definitivo na verdade da justiça de Deus. Por quê? Porque o começo e o fim é exatamente igual para todo mundo. Ele cria aqui igual e garante para o piorzinho, mesmo aquele terrível, o destino lindo que está garantido para todos nós. Agora, se por um lado nos dá essa beleza, nos dá esse consolo, nos dá esse conforto, por outro nos enche de responsabilidade. Por quê? Porque o caminho sou eu que faço. Deus, acompanhado de Jesus e dos seus ministros, me dá a veste, me dá a sandália, me dá o cajado, mas não caminham por mim. Eu tenho que caminhar. E eu também tenho que escolher o quão comprido eu quero que seja esse caminho. Porque que eu vou chegar lá, vou agora. Posso fazê-lo de uma forma mais suave, mais curta, nós estamos meio ruizinho, né? Porque estamos aqui nesse planetinha, com essa roda reencarnatória, andamos, como eu disse, andamos aí para trás, errando. Agora, está na hora. Já temos informações, já temos ajuda, o planeta está num momento decisivo da sua ascensão dentro da categoria dos mundos, então, com isso, ainda temos dificuldades, ainda temos imaturidades, mas com o que nós já recebemos, nós já temos toda a condição de fazer um caminhozinho mais suave e de encurtar esse caminho. E de lá na frente, podermos ter a aventura, né, a glória de habitar ao lado do nosso Pai, que foi de onde nós saímos um dia. Acabei um pouquinho lá. Era isso aí, gente. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado pela paciência.